Meus queridos irmãos, meus anjos, que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações e em nossas vidas. E que nós possamos estar sempre gratos a Deus por nos ter oferecido, nos ter enviado esse irmão maior, esse médico dos médicos, Jesus Cristo. Mas um momento de paz. Vamos pegar nossa água para que possa ser fluidificada e vamos manter junto a nós o nome dos nossos amados que precisam da oração, precisam da paz, do alívio, da dor. Menos dor. Menos dor. Que a dor é crucial, é terrível. Tira de nós, Pai. Tira de nós. Vamos dar continuidade à leitura do Livro dos Médiuns. Estamos lendo as questões sobre as manifestações visuais para depois entrarmos no tema em si. São muitas questões, viu? E todas essas questões irão nos fazendo entender essas manifestações visuais. Paramos na 7ª questão, vamos ler a 8ª hoje. Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, porque em certos casos isso é permitido, para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado, e não oferece os inconvenientes da visão constante. Nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. Será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Quem refletir deverá compreender que um espírito qualquer que seja é menos perigoso do que um vivo. Demais, podendo os espíritos, como podem ir a toda parte, não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão ao seu lado. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando do bem e impelindo ao mal. As pessoas que, quando se acham na solidão ou na obscuridade, se enchem de medo, raramente se apercebem da causa de seus pavores. Não seriam capazes de dizer de que é que tem medo. Muito mais deveriam temer o encontro com homens do que com espíritos, porquanto um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Uma senhora do nosso conhecimento teve uma noite em seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que ela julgou estar em sua presença uma pessoa, e a sua primeira sensação foi de terror. Certificada de que não havia pessoa alguma, disse: parece que é apenas um espírito. Posso dormir tranquilo. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? Perfeitamente. E é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e em que se lhe pode ser útil. Se se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a comiseração que lhe testemunhar o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos.
Como pode o Espírito, nesse caso, responder? Algumas vezes, o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva na maioria dos casos. Porém, pela transmissão dos pensamentos. Os espíritos que aparecem com asas, têm-nas realmente, ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Aparecem da maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostram. Assim é que uns aparecerão em trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, com atributo da categoria espiritual a que pertencem. As pessoas que vimos em sonho são sempre as que aparecem ser pelo seu aspecto, quase sempre, são mesmo as que os vossos espíritos buscam ou que vêm ao encontro delas. A lição, meus amores, está ficando bem interessante, né? Então, continuemos amanhã para que tenhamos um conhecimento maior, certo? E vimos na lição de hoje como o Espírito pode se comunicar conosco. Nem sempre o Espírito que lhe aparece é um Espírito ruim. É um Espírito bom, pode ser um Espírito bom. Então, o que podemos fazer é ser gentis, é conversar com eles, perguntar-lhes os nomes, perguntar o que querem, perguntarem o que precisam. Não precisamos ter medo. Das pessoas vivas, sim, que elas podem nos causar um mal tremendo. Apesar que alguns espíritos maus, dependendo do espírito que vê, eles podem também transformar as nossas vidas em um desastre. Amanhã continuaremos a lição e iremos vendo aos poucos como que é essas manifestações visuais. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a doce esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. E assim, Senhor, nos firmando na oração de São Francisco de Assis, onde estamos sempre dizendo a Jesus que onde tiver o mal, nós levaremos o bem. É que iniciamos, Pai, a conversar contigo. Tenha misericórdia, Pai, de todos nós, teus filhos, que sofrem por qualquer situação, por qualquer problema. Tenha piedade, meu Deus, dos nossos irmãos que sofrem com os problemas emocionais, psiquiátricos. Que todos os irmãos, Pai,
todos os teus filhos aprendam a te buscar pelo amor e não deixe que a dor seja um tormento em suas vidas. Porque muitas vezes o irmão só te busca pelo amor quando a dor já castigou demais ele. Que os nossos irmãos que sofrem dos problemas emocionais, psiquiátricos, encontrem, Pai querido, em teu amor a cura necessária para que eles possam se transformar em pessoas sociáveis, pessoas que vivem bem no meio de seus irmãos. Tenha misericórdia da humanidade, Pai. A humanidade inteira precisa de Ti, Pai. O mundo precisa ter varrido dele o ódio, o orgulho, a vingança, a maldade, o egoísmo, para que esse mundo se torne um mundo de paz, um mundo onde viver será sempre uma graça. Te pedimos pelos lares, que nossa mãezinha Maria esteja derramando gotículas de paciência, de amor, de tranquilidade, de serenidade, e que cada lar se transforme num templo divino, onde a tua graça, Pai, o teu amor é a presença real. Te pedimos também pelos nossos irmãos que usam os vícios. Hoje em dia, Pai, é tão comum vermos irmãos atolados no vício até onde não podem mais. E o pior, meu Deus, é que eles dizem: sou, uso, faço e não quero sair. Tenha misericórdia, Pai, desses irmãos. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia desses irmãos que ultimamente, Pai, estão desencarnando pelo câncer. O câncer, atualmente, parece até que virou uma brincadeira, Senhor. Todos que estão doentes, que a gente faz, o que é que tem? Está com câncer. Te pedimos, Pai amado, tenha misericórdia desses irmãos. E que eles possam se sentir fortalecidos pelo teu amor, em busca da cura, da tranquilidade. Vamos fechar os nossos olhos, queridos. Vamos fazer a oração que o nosso querido Jesus nos ensinou para conversarmos com o Pai. Pedindo à espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas. E que essas águas nos sirvam de remédio, de alimento, de paz e tranquilidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo orgulho, de todo egoísmo. Pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória, por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja Jesus, para sempre seja louvado. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim seja.